Principalmente nos tempos de hoje, qual que é a importância da inteligência nas nossas operações? Fique com a gente para aprender um pouco mais. Fala galera do Fórum de GR, estamos aqui com mais um Papo com Especialista, o programa aqui do nosso fórum, onde a gente traz convidados aqui, o pessoal que participa com a gente no dia a dia, para falar um pouquinho sobre assuntos interessantes aqui da nossa rotina e aqueles que extrapolam um pouco. E para falar comigo aqui hoje sobre a inteligência na gestão de riscos, eu tenho o privilégio de receber o Felipe Eduardo. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, Léo. É uma honra estar por aqui. A honra é nossa. E também o Hernandes Souza. Bem-vindo. Obrigado, Léo. É uma honra e satisfação imensa estar aqui. Tá joia. E vou dar uns recadinhos aqui também. Pô, não posso deixar de falar sobre o pré-carga. Primeiro, né? Hoje estou aqui com a missão de apresentar e conduzir o papo solo. Aqui não estou com o meu arqui aqui que está sempre comigo, o Fabrício, está cuidando de outros assuntos aí importantes aí do nosso pré-carga. E eu queria aproveitar para lembrar que estão confirmadas as datas, dias 16 e 17 de setembro, em Barueri. Faremos a versão 2025 do nosso encontro e espero todos vocês. Já bloqueiem as suas agendas. Os ingressos estão liberados a partir agora do dia 15 de julho, então aproveite, já providencie o seu para não ficar de fora. A gente sempre avisa, porque tem aqueles que deixam depois para os 45 do segundo tempo O WhatsApp e vai tocar, né? O WhatsApp vai vai tocar, mas tocar. a gente não consegue resolver se deixar para a última hora. Então, eu vou começar os trabalhos aqui. Eu queria, se for possível, começando por você, Felipe, fala um pouquinho quem é o Felipe, um seu mini currículo aí, se é possível, só para quem não conhece, faz essa breve apresentação, por favor. Vamos lá, Léo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Sou Felipe Eduardo, pai da Lorena, marido da Tatiane. Trabalho há cerca de 22 anos já na área aí de monitoramento, rastreamento e recuperação de cargas. Atuando um pouquinho aí, né? Agora na parte da inteligência, essa área que é apaixonante, né? Bem rapidamente é isso. Mas esse é meu currículo aí, atuando fortemente no combate ao roubo, furto e fraudes de carga. Muito bacana. Bem-vindo aí. Obrigado. Hernandes, dá para fazer também um mini currículo aí, Claro, apresentar para quem porventura não conhece a fera? primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Falar um pouco aí da nossa área, da nossa atuação. Então, para todos, me chamo Hernandes Souza, sou casado com a Michele, pai do João Pedro, especialista em segurança empresarial, atuando já há 27 anos. Atuando sempre ali na prevenção e combate de perdas logísticas, prevenção de perdas, tratando assuntos de furtos e roubo de carga. Um nicho bem estimulante, É. por sinal. Bem tranquilo, A né? gente Bem brinca, tranquilo. essas áreas nossas, o bacana é que de tédio o cara não morre, Não, né? o cara Não, acorda, não existe cronograma, né? A gente fala que hoje a gente vai acordar e seguir uma agenda, não existe, né? Não É, tem como. só surpresas, É né? só, é só novidade, né, Hernandes? É, exato. enfim, tem muita coisa pra gente falar aqui, mas eu queria começar por um tema que eu acho que é bastante atual, que a gente vê muito essa questão da IA
Ah, a IA vai roubar o emprego de alguém, não vai, o que que dá para usar, o que que não dá para usar. Aí eu queria começar por esse tema, se possível. O que que eu queria saber? Do que vocês acompanham hoje no mercado, o que que a gente evoluiu nessa parte de usar essas ferramentas disponíveis para melhorar a nossa parte de inteligência, seja para otimizar dados, criar, vamos pensar assim, padrões e etc. E o que que vocês enxergam que a gente ainda tem a avançar? Posso começar por você, Felipe? Bora, vamos lá. Bom, acho que essa frase, né, de que a IA, a tecnologia vai roubar a- o emprego de muitas pessoas, eu entendo que realmente vai acontecer. Aquelas pessoas que não se adaptarem à IA, né? A IA, ela não só traz mais agilidade, mais facilidade, mas ela traz diversas ferramentas que nos possibilitam ali ter um melhor trabalho. Então, quem não se adaptar realmente vai ficar para trás, né? Não tem como. Entrando no mérito do que ela ajuda, né? Hoje a gente vive num mundo de informações 24 horas, né? A gente acorda já com informações, a gente acorda com dados. Então a IA ela vem para nos ajudar nesse sentido, né? A parte analítica, a parte de análise desses dados, exatamente para te trazer informações precisas ali, né? Então hoje em dia trabalhar sem IA é impossível, né? É algo que não se compete. Então, realmente, quem não se adaptar, eu acho que fica para trás e já está bem atrasado, né? A gente tem conversado bastante, assim, né? A gente acaba trazendo temas que passam sempre por isso, né? Independente de qual é o tema central do programa, a gente acaba esbarrando nisso, que hoje é uma realidade. E a gente tem falado muito nessa linha mesmo sobre você ampliar a sua capacidade. Então, não é ter só a IA como ferramenta e somente usar aquilo que ela proporciona, mas na verdade pegar toda a bagagem que a gente constrói nessa, cada um aqui 2 décadas, 3 décadas, enfim, vamos ficar falando dessa parte de idade, senão vai escorrer uma lágrima aqui daqui a pouco. Mas o fato que a gente vê muito assim, é usar a experiência e ampliar essa nossa capacidade com talvez o que essa ferramenta pode poupar de esforço para elaborar um relatório ou alguma coisa de dados. Então a gente tem conversado muito e é praticamente unânime que o caminho é esse, é você ampliar o seu conhecimento com o uso dessas ferramentas, né? A tecnologia é um meio, né? Então, ele sempre vai precisar da pessoa, do ser Do humano ali piloto ali, para né? coordenar, porque você ter uma ferramenta e falar, olha, pega esses dados aqui, faz dessa forma, eu preciso dessa informação, você vai ter que coordenar aquilo. Então, se você precisa do piloto, como você mesmo disse, precisa do piloto para direcionar aquela tecnologia, senão ela fica só uma tecnologia em vão. Então, eu acho que quem não se adaptar a ser um piloto de uma tecnologia, realmente vai ter dificuldades aí. Quem ficar só naquela tarefa mais básica, mais automatizada, esse sim Tá fadado ali ao provavelmente vai ser fracasso, né? substituído, né? Realmente. E você, Hernandes, o que que você tem É, visto aí na. Você acaba atuando na segurança de uma forma mais global, né? Mas o Felipe eu sei porque eu já conheço aí de alguns carnavais. Eu por muito tempo também atuei mais nessa parte do transporte. Você acaba pegando além do além transporte, do a transporte parte também interna e etc. O interno. que que você tem visto dessa parte aí de inteligência artificial? O que que tem ajudado? Hoje, dentro da minha atuação, eu atuo tanto ali dentro da parte da logística, né? Como também eu atuo ali com alguns assuntos que envolvem também a área de compliance, né? Então, assim, hoje a IA, o que tem ajudado bastante, e as pessoas elas têm que se adaptar a isso, mas tem que ter sempre a ciência de que o que a IA produz para a gente tem que fazer a análise crítica em cima do conhecimento técnico que cada um possui, E as né? devidas verificações, Exato. validações, né? Então sempre tem que validar o que
a IA proporciona e consegue trazer para a gente. O ganho disso é a velocidade para produzir um relatório. O ganho disso é a capacidade de você produzir dados, informações e produzir todo esse relatório ajuda bastante e utilizo bastante o dia todo, a todo momento, sempre estou usando a IA e recomendo que estudem sobre o tema, utilize no seu dia a dia, porque é de grande valor, é de grande importância pela velocidade e o tempo que a gente ganha, né? Na produção dos relatórios, sim, ali na conclusão de cada análise, de cada investigação, de cada apuração. Eu acho que e é um caminho também que não tem volta, né? Ainda nessa linha da parte da IA, a gente sempre, eu acho que o ponto alto, né, seria justamente essa parte, que uma grande missão da inteligência é pegar o tanto de dado, como você falou, de tantos rastreadores, tantos equipamentos, etc., e conseguir transformar isso em informação. Então, eu acho que um grande ganho que a gente tem também é usar esse processamento, essa capacidade aí, para a gente conseguir talvez pegar detalhes que, vamos pensar que fazer na unha talvez seria muito complicado, né? Eu acho que não Acho é nem que só a quantidade de informações, né? E sim a rapidez, né? também. Hoje a gente tem uma Ainda exigência, mais num mundo que exige essa rapidez, né? a gente pode colocar aí um paralelo do e-commerce, né? O e-commerce está cada vez mais rápido, cada vez mais exigente. Às vezes você compra hoje, tem que entregar hoje. O mundo é rápido, então se você tem essa ferramenta para te otimizar em um relatório, em uma análise preditiva, isso vai te ajudar de uma forma enorme aí, né? E às vezes até de uma forma competitiva, né? Do próprio concorrente. Sim, Então, vira esse diferencial, E né? o ponto importante também da IA hoje é a capacidade analítica, né? Nas tecnologia embarcada, por exemplo, no tecnologia embarcada vídeo monitoramento hoje, fala muito do analítico, né? E o analítico hoje tem ferramentas que têm uma capacidade surreal com a entrada da IA, né? Então, e hoje os caminhões, o transporte logístico, cada vez mais se adequando a essa tecnologia embarcada. Hoje, boa parte aí dos clientes, eles cobram, eles pedem isso do seu fornecedor de transporte que tenha uma tecnologia embarcada, que tenha um rastreador que seja fidedigno, né, que traga o resultado que ele espera ali. Aí fala um pouco também do rastreador, que ele tenha a capacidade de identificar ali o jammer, a aproximação do jammer, alguma frequência do jammer, interferência do jammer, né? Consegue te trazer esses alertas. Lá no painel de controle, torre de controle, né? Control Tower, você tendo esse analítico e com a precisão da IA, né? Eu acho que o resultado são ganhos muito importantes, bem É. valiosos. Usar ela também para tirar aqueles falsos positivos ou para já fazer aquelas conjugações que a gente sabe, né? Ó, isso mais aquilo pode ir atrás aí você que é um vê, alerta quente, né? aqui a gente Exato. estava brincando um pouco no off, né? Falando dessa tecnologia. E a minha fala foi, né? Pô, mas uma central de monitoramento aí tem que ter as pessoas, mas hoje é humanamente impossível você colocar, por exemplo, câmeras em vários veículos e ficar olhando ali. Tem que ter uma IA para te dar o alerta ali. Caso contrário, é humanamente impossível, né? Muita informação, tecnologias aí voando para lá e para cá, precisa ser utilizada. E E a nosso favor. sem dúvida. E pensando assim, vamos falar primeiro da inteligência na sua, talvez, definição mais ampla, né? O que que vocês têm visto no mercado, assim, as empresas, principalmente aquelas mais bem preparadas ou as que já estão um pouco avançadas, o que que vocês têm visto, assim, que tem feito diferença? O Hernandes comentou, né, da parte do MDVR, que é o CFTV lá embarcado. Isso aí, eu acho que todo mundo percebe que faz uma grande diferença, porque ele ajuda a desmentir ou às vezes comprovar situações, dependendo da aplicação que você precisa fazer.
mas a gente sabe também, vamos supor, que ele é pouco efetivo se usado só como caixa preta, né? Só para eu descobrir o que aconteceu. A ideia, Reativo, né? obviamente, é a gente tentar se antecipar. Mas o que que vocês têm visto assim dessa parte de inteligência dentro dos profissionais que vocês discutem, que vocês tratam? Como que estão as empresas, principalmente assim, as empresas brasileiras em relação a essa parte? Elas já estão, vamos pensar assim, dentro do que tem disponível, estão fazendo uso ou ainda é aquele uso tímido e que requer ainda mais aprendizado, mais busca aí por essas tecnologias? Bora lá, Posso Hernandes. complementar? Claro. Hoje, assim, na análise que eu faço, primeiro ali pela rede de apoio, os colegas que a gente tem, as empresas dos mesmos modais e segmento que eu atuo na logística, né? Então a gente sempre faz troca. Tá aqui o Felipe do lado, a gente sempre está trocando ideia, trocando informação. Ele me traz algo novo, eu divido algo, algum momento, alguma experiência que eu tenha passado também. Qual o que eu percebo que está muito falho ainda? É a virada de chave, o mindset ali, a virada de chave nos gestores de segurança. Né? Quando a gente está falando aqui de tecnologia embarcada, a gente tem um fornecedor que ele se preocupa em colocar o produto dele no cliente, né? E o que eu vejo pouco é esse fornecedor trazer a solução, por exemplo, de como estruturar uma torre de controle. E às vezes eu vejo alguns clientes adquirindo uma tecnologia e ele tem lá a ferramenta, mas ele não consegue usar Talvez na sua ela plenitude ali. na sua plenitude e não consegue ter a sua assertividade na condução ali do monitoramento, né? E isso tudo é questão também cultural, que tem que entrar. Hoje, um operador de monitoramento ele tem que estar afinadíssimo com o entendimento ali da IA, do que a IA pode proporcionar com seus analíticos. Um outro ponto também é ter um pouco de conhecimento com o OSINT. Não precisa o analista de security que fica numa torre de controle, ele ser um cara, um hacker, né? Um blue hacker. Ele não precisa ter essa expertise aprofundada. Mas, pelo menos, ter um pouco de conhecimento ali com Linux, com terminal Linux, linguagem Linux, para poder conseguir instalar algum tipo de aplicativo, para fazer checar alguma informação, números de telefones que hoje em dia são utilizados aí, fantoches, né? Para aplicação de golpe, checar a documentação, checar, validar a pessoa física se condiz com aquela documentação real. Hoje a gente tem muitos incidentes de roubo de carga onde a empresa ela é fantoche, é uma empresa fake, né? É uma empresa. As pessoas que apresentam como colaboradores, tem casos aí também de documentação toda falsa, CPF, RG, né? Então, o analista, o monitoramento, ele tem que estar antenado e conectado com tudo isso, para ele conseguir fazer a sua investigação, a avaliação, e isso começa tudo antes do roubo acontecer, né? Na Na preparação ali. preparação, é você identificar, ver o perfil do colaborador que vem prestar serviço na sua operação, fazer as validações do perfil dessa pessoa, por exemplo, qual a história que essa pessoa tem no seu passado? Antes de aparecer Será que o aqui, né? perfil dele faz sentido estar aqui na logística, Uhum. né? Então, tudo isso tem que ser verificado. E eu acredito que a Control Tower, a torre de controle, o analista que está ali, ele tem que ter toda essa expertise para poder fazer ser proativo, né? Antecipar, tentar antecipar, pelo menos, os incidentes que poderão acontecer. Mitigar.
é isso. E em fraudes cada vez mais bem preparadas hoje em dia, as próprias. O que era fake antes, que era aquele documento mal feito, hoje em dia a gente sabe que é muito mais bem elaborado, né? E Muito elaborado. até quando a gente. Hoje você precisa desconfiar até de um vídeo que você está assistindo, porque Olha é a tanta, tecnologia agindo é contra, né? tanta tecnologia que obviamente não foi pensada para essa finalidade, mas que a gente vê com essa aplicação, né? A gente teve até um caso recente que eu estava olhando e deu crise até diplomática, né? Que o cara se passou por um agente do governo americano falando com outras embaixadas e etc. E foi descoberto bem depois. Enfim, então são coisas muito mais elaboradas do que a gente estava acostumado até pouco tempo, né? Então, esse profissional que você comentou, eu concordo, tem essa parte do aprendizado, dessa Exato. preparação, e tem que ser esse perfil que a gente costuma até falar também, até generalista, né? Que conheça um pouco, pelo menos, de cada assunto e consiga despachar, né? E bem analítico também, E né? bem Bem analítico. analítico, né? A gente até comentava, o Felipe participou, inclusive, em 2023, nós fomos chamados para organizar, a pedido da Polícia Rodoviária, um comitê com as gerenciadoras de risco aqui em São Paulo, por conta de eles começaram a perceber o aumento dos motoristas fake, vamos chamar assim, que na verdade era o quê? Era alguém travestido de motorista, que era implantado nas operações para ficar ali o tempo necessário até chegar naquela carga que ele queria desviar, né? Então, isso naquele momento ali tomava uma proporção maior. E aí eu até atualizei recentemente com esse mesmo grupo que participou, eu fiz essa provocação, ó, o que que vocês enxergam de lá para cá? Tá igual, diminuiu ou piorou? E por unanimidade, a triste notícia é que piorou. E obviamente a gente sabe que isso não é só com o motorista. O motorista é o perfil ali normalmente que fica mais evidente e que acaba tendo investigação, mas isso pode acontecer em qualquer posição, em qualquer instância, né? O E motorista é a ponta da lança ali, né? é a ponta da E lança. assim, Léo, o que eu tenho de experiência, né? O que eu tenho visto aí. Hoje a gente tem fornecedores de transporte que ele é o contrato direto ali com o cliente. E a prática de alguns deles é acabar contratando, subcontratar agregados. Então, muitas vezes você faz a validação, quando se trata ali da transportadora, o prestador de serviço próprio, direto. É fácil você checar e validar. Só que às vezes, se você não monitora o seu ambiente, né, logístico, quando você menos perceber, você começa a ver que tem empresas agregadas começando ali fazendo o transporte do seu produto e que essas pessoas, esses perfis, eles não foram validados, né? E assim, Ou não com é, aquela mesma, com o exato. mesmo critério, né? E assim, aí quando você vai perceber, é já tarde, é quando acontece o roubo. E a gente, quando começa a fazer a checagem da quantidade de roubo de tal fornecedor, você começa a ver que o incidente de roubo ele sempre cai na mesma equipe de entrega. Isso é coincidência? Então, olhando para isso, é porque, de fato, a validação dessas pessoas, a checagem dessas pessoas, o olhar para o comportamento dessas pessoas, houve uma negligência lá atrás, Uhum. né? Então, hoje, o monitoramento é isso, você acompanhar desde o momento que essa lista de colaboradores faz a integração na empresa, você validar também esse perfil para saber se condiz com a linha de respeito que a companhia prega, espera das pessoas que vêm ali prestar o serviço, que vai estar ali, né?
Então, são todas essas validações que você tem que olhar para isso, e com isso você consegue o resultado de mitigar os incidentes de tentativas de subtrações, furto, roubo. E é uma Muitas prática, fraudes muitas também, né? fraudes, é uma prática bem legal. Então, o monitoramento assertivo e proativo é isso, E para fora e para dentro, né? é Olhar olhar os dois, tudo isso, para todas. fora e para É, dentro. Para fora, identificar o ambiente, você tem um polígono lá onde você tem um polígono onde você classifica como área de risco. Eu classifico algumas áreas como área laranja, é área de risco, é área de risco. Mas eu não posso deixar de entregar lá. Por sei, que né? que eu não posso deixar de entregar lá? Porque eu não entregar é uma falta de respeito que eu estou tendo com o meu cliente final lá na ponta. No PDV, né? Não É. pode deixar faltar. Então eu tenho que entregar. A área de risco classificada como laranja, eu vou entrar com estratégia. Qual que é a estratégia? É ter um monitoramento acompanhando o momento que chega na área de risco, antes do caminhão acessar, ter uma comunicação assertiva ali através do grupo de WhatsApp, através de alguma comunicação, tem que ter um grupo Já ali, tá o pessoal já meio está preparado para qualquer brifar, ocorrência. brifar com essa equipe de motoristas e equipe de entrega, brifar com eles antes, explicando como que é a área de risco, como se comportar dentro da área de risco. Por exemplo, perceber veículos em atitudes suspeitas, pessoas em atitudes suspeitas, e eles anteciparem isso com antecedência para a central de monitoramento, por exemplo, para fazer o levantamento, identificar a placa, né? Quando identificou o suspeito, informa ali a placa do Às vezes já veículo vai ter suspeito. alguma coisa ali Isso. que já dá um indício, né? Central de monitoramento, a torre de controle, tem que ter um conhecimento técnico, entra um pouco aí a parte de OSINT, a capacidade de identificar a placa, a capacidade de identificar o proprietário do veículo, a capacidade de identificar se existe pessoas linkadas aqui que têm uma vida regressa que talvez possa prejudicar a gente, né? A gente tem um caso aí que é identificado que o veículo está no nome de uma mulher, e quando olha para os filhos dessa pessoa, ela tem 3 filhos. Quando filtra os 3 filhos, um deles tem uma vida regressa de roubo de carga, né? Alguns antecedentes. Isso, de imediato, a gente tem a rede de apoio, né? Que aí na minha rede de apoio eu tenho o Felipe, tem Sim, alguns tem. batalhões, Todos nós temos, né? aí tem a rede de Essas redes apoio. são sempre importantes. Quando a gente joga lá na rede de apoio, né? Fala, ó, tem uma pessoa, tem um veículo, já identificamos a pessoa, o time lá reconhece ela, como que ela tá? Aí devolvem pra gente. Nesse caso, a pessoa ela tinha até um mandado de prisão em cima dela. Então, foi tudo muito rápido. Pensar Sim, que e não, era a um alerta polícia, realmente quente. polícia militar falou assim: passa a localização do caminhão que a gente vai fechar para tentar pegar esse veículo, porque essa pessoa tem um mandado. E foi tudo muito rápido. A equipe de entrega, do nada, fez o cerco policial e fez a abordagem, e a pessoa foi detida porque tinha um mandado de prisão. Não chegou a praticar o roubo, mas qual que é o reporte, qual que é a didática que eu coloco lá dentro daquela área de risco, né? Os caminhões Y, eu não posso mexer, porque a forma didática é que estão muito antenados, É estão isso aí. muito... Provavelmente vão procurar algum que A não pronta tenha esse nível de resposta, proteção. a pronta resposta foi muito rápida. É, Quando o cara sonhou em pensar em atacar, ele já estava sendo ali abordado, a polícia fazendo a abordagem dela e enfim, conduziu, uhum. né? Então, eu sonho com esse tipo de monitoramento assertivo, proativo, Integrado, né? integrado, porque o principal de tudo, a gente fala muito do produto, as empresas falam muito do produto, mas eu penso muito na integridade física das pessoas que ali estão, entendeu? E é um pouco disso. Eu acho que
a gente está falando aqui de tecnologia, então a tecnologia é a IA, a IA ali na produção dos relatórios, na assertividade de analítico, é muito importante, mas o importante também é o analista de security, ele está antenado ali com o SINT, com investigação forense, crimes digitais, a capacidade de fazer a identificação rápida das pessoas, né? Esse É poder de muito reação importante. faz toda a Exato. diferença, né? Você pode ver que a gente sempre fala de Identificar pessoas, placas. né? Sempre são as pessoas que estão envolvidas, né? É. A gente Que fala. que você... Mas deixa eu até aproveitar, se você quiser também complementar, fica à vontade. Mas a minha pergunta ia até a próxima nesse sentido. Como que vocês enxergam hoje, em linhas gerais, óbvio, do que vocês acompanham, como que está o nível de preparação dessas pessoas? Porque tem uma coisa que a gente sempre também bate, é esse ponto, né? Pô, a gente fala tudo isso, essa necessidade, etc. E muitas vezes também esse operador ou analista, dependendo da configuração, cada empresa tem um. Esse cara que está lá no monitoramento, muitas vezes ele também não é valorizado ou incentivado a se desenvolver como deveria. Como que você tem visto isso hoje, Felipe? Em linhas gerais, assim, a gente ainda tem muito caminho para percorrer nisso? Ah, Léo, voltando até um pouco atrás, ali no ponto que a gente falou sobre o uso da tecnologia, né? A gente que flui em diversos players aí, a gente identifica que a gente está numa fase de transição, né? A gente identifica que tem muitas empresas que utilizam a tecnologia. Só que você vai ver, não é utilizado ali de uma forma assertiva, né? Então acho que falta, não apenas, a gente falou muito de inteligência artificial, tecnologia, mas falta integrar as pessoas naquele processo. O porquê que eu vou ter esse processo aqui? Por que eu vou ter essa tecnologia? Qual que é o fim daquele processo, né? Então eu vejo que a gente está avançando, tem muitos profissionais bons, mas a gente precisa colocar essas pessoas para entender o processo fim daquela tecnologia, do porquê que a gente está fazendo aquilo. E aí sim a gente vai ter o máximo da tecnologia na nossa mão. Mas um ponto que eu acho que é focal também, e o meu irmão Hernandes comentou, e que eu penso muito, né, nessas operações. Ele tem uma operação que tem uma ligação com o meu ramo ali, então a gente compartilhar essas informações, a inteligência que está com ele. Pode, é óbvio, né? Tem a questão de LGPD e tal, a gente não vai compartilhar dados sigilosos, Sim, nem mas nenhum know-how da empresa. a ideia de compartilhar, né, a gente gerar esse conteúdo em prol de todos que estão envolvidos, né, num processo comum, eu acho que é muito válido. Então as pessoas também precisam, né, desapegar um pouco desse ego para entregar aquela informação que às vezes é uma dor minha, pode ser uma cura para você. Sim. Né? A gente faz um processo muito forte nessa questão de tecnologia, onde a gente recebe diversos alertas de jammer, né? A gente tem aí cerca de 15 mil ativos a nível nacional e internacional, onde a gente recebe a tecnologia nos dando diversos alertas. Olha, aqui a gente identificou um jammer, aqui outro. E chegou dado momento que a gente pensou, por que não utilizar esse tipo de informação? Então hoje a gente começa a fazer uma curadoria daquele jammer. Hoje a gente já tem mapeado aí cerca de 540 postos onde existem a nível nacional, né? Onde existe uma residência de jammer. Então toda quarta-feira existe naquele posto, toda quinta-feira ali naquela região. Mapeia aquele ponto e distribui para as pessoas. Olha, esse ponto aqui Toma um cuidado. existe um jammer atuante. A gente não sabe, às vezes pode ser um roubo de carga que teve com uma outra transportadora, não foi uma nossa. Mas o ponto está ali, está mapeado. Mas e o próximo, Toma talvez? O cuidado. alerta tem, né? Então as pessoas elas querem guardar aquilo como se fosse dela. Sim. Então a tecnologia ela tem que ser disseminada. A gente tem, óbvio, que tem que ter os nossos aqui, né? A nossa rede de contatos. Então eu acredito que os profissionais eles precisam saber utilizar a tecnologia, mas também compartilhar para que outros possam ter esse benefício. Legal. O próprio, a gente já falou disso muitas vezes, mas o próprio fórum nasceu para isso, né? Exatamente. A gente lá em 2016, quando iniciou esse projeto, que a gente não imaginava as dimensões que ia tomar e os caminhos, mas
a gente começou muito por conta disso. Já tinha alguns amigos e colegas que já estavam espalhados pelo mercado e a gente pensava nisso, pô, por que não? Obviamente, preservando todas as informações que precisava, por que não eu dar um alerta? Né? Olha, esse motorista aqui, toma um cuidado aí, essa placa estava envolvida no evento do roubo. E também foi assim, nesse espírito de colaboração, que a gente criou o próprio fórum. Mas é fato, o que você comentou, a gente percebe até hoje. A maioria das pessoas quer usufruir, mas poucos querem colaborar nessas trocas. Então, infelizmente, quebramos muitas barreiras no mercado de algumas coisas que existiam, mas essa parte eu também concordo que a gente poderia explorar muito mais. Não preciso saber qual foi o cliente, algum detalhe, obviamente, que vai ser de cada empresa. Mas se a gente tivesse uma melhor troca, eu acho que o próprio mercado se blindaria de uma forma muito mais inteligente, muito mais interessante para todos, Mas né? acho que isso vem se quebrando, viu, Léo? Vem se quebrando porque se a gente notar, nós que atuamos aí diretamente no combate ao roubo e furto de cargas, a gente nota que o crime ele é colaborativo um com o outro. Né? Existem quadrilhas que atuam, né? As organizações criminosas atuam, Especializadas também, né? Ele tem elas a rede de apoio dele. e não é pequena. Então, assim, acaba sendo desproporcional se a gente não se unir. Então, eu acho que isso vem se quebrando, essa colaboração, principalmente entre o público e privado, vem aumentando bastante. Nós lá atuamos fortemente nessa questão, porque muitas vezes a informação que nós temos do privado não chega no público. Então, quando a gente repassa, a gente faz reuniões ali com o setor público, isso ajuda até na questão de segurança pública mesmo, porque nós temos informações valiosas ali, Sim, né? Então, acho que esse compartilhamento, a iniciativa do fórum, isso quebra muito paradigma aí, então acho que vem se quebrando bastante. legal. Essa parte do. Tá parecendo que eu tô fazendo só jabá também, né? Mas essa parte do público e privado foi até um ponto pra gente uma grande virada de chave quando a gente começou a organizar o pré-carga. Que ele tem muito essa missão, né? De trazer essa conexão entre as empresas e os órgãos diversos, né? De todas as polícias, todas as forças, para essa discussão sobre um tema que é geral, né? E eu até que tentei fugir aqui um pouco do roubo de carga, mas enfim, não temos como. Esse é o que dá mais ibope, né? Então, vamos falar um pouco dele. Eu até aproveitei que teve também uma matéria recente que eu particularmente eu vi no SBT, mas foi veiculado em algumas outras emissoras também, falando sobre particularmente esse primeiro trimestre de 2025, né? Eles colocaram lá que foi praticamente 1 bi já pago pelas seguradoras e com destaque que o que puxou fortemente, salvo engano, um aumento de 46% em comparação com 2024, foi essa parte do roubo de carga. Aí aquilo que a gente já conhece, furto e roubo, que a gente sabe que está ali até subdimensionado, né? E, obviamente, também outra leitura que só se confirma a questão da região sudeste, né? Também muito forte. São Paulo em primeiro lugar, Rio e Minas também estavam destacados ali na matéria. E o que vocês têm visto aí também, assim, ou no propriamente no roubo de carga, ou extrapolando um pouquinho, o que vocês têm percebido em relação a essa criminalidade? Realmente está mais acentuada? Continua ainda naquele molde dos bots mais certeiros em carga de alto valor? O que vocês têm percebido dentro dessas trocas que vocês fazem aí no mercado? Primeiramente, aqui você tem dois nichos aqui diferentes, né? Uhum, O nicho aí que o Felipe atua é um pouco diferente do meu. O meu, ele é a entrega ali que sai de um centro de distribuição para aquelas para o entregas varejo, aquelas pulverizadas, né? entregas picadas, pulverizadas, né? Uhum, Então, olhando para o meu nicho, a minha área de risco ela é diferente da área de risco do Felipe.
quando fala ali de carreta puxando da fábrica, ou levando Transferências, uma né? transferência, ela Uhum. tá pegando mais ali rodovias, né? Rodagens de estradas de rodovia. E o meu caso já é mais dentro ali da comunidade, por exemplo, aqui Zona Sul, ABC, né? Então, assim, a quantidade de roubo, ela muda muito, né? Principalmente quando eu olho para o produto. Por exemplo, às vezes em uma determinada área de risco, ali é considerado uma área de risco para o Para meu um produto. determinado produto Para o meu produto, específico. ele está sendo uma área de risco, né? Uhum. Pela quantidade de roubo que está tendo. E um indicador, eu tenho um indicador do Estado que ele fala da totalidade de roubo por determinada região. Só que lá nesse indicador eu não tenho uma classificação do produto. Todo mundo sofre com Eu não isso, tenho né? uma classificação do produto. Então eu Uhum. tenho que construir esse histórico. E esse histórico eu construo olhando para a minha operação e se aproveitando dos dados das operações dos parceiros, de outros colegas do mesmo segmento ou de outros segmentos. É importante eu estudar isso também. Então, aí você fala de quantidade de roubo. Os ataques, eles acontecem bastante, tem aumentado bastante. Tem os momentos quando você fala do nicho meu aqui, que é bebidas, né? Tem as datas, os momentos, Comemorativas ali. datas comemorativas, principalmente Uhum. quando está chegando final do ano, vésperas das festas natalinas e Ano Novo, Uhum. aquele momento ali que antecede o carnaval, né? É um momento, o momento verão, Sim. né? Que é o próprio mercado em Exato. si tá aquecido, né? E o ramo de bebida, ele tem um principal agravante. É a pulverização que a gente está tendo de adegas, que são adegas que não têm um CNPJ, que são clandestinas, né? Quem abastece esses caras? Quem que abastece essas adegas? Entendeu? Então, assim, conforme está aumentando essa quantidade de adegas, mini adegas, umas adegas que a gente vê aí. Essas online também, né? Exato. Entrega, você não Esses sabe nem de onde copão, tem uns saiu, né? copão aí agora aí, É. né? Encontro do copão, algo assim. Então, cara, tá aumentando essa quantidade aí desse tipo de fornecimento, esse tipo de comércio, né? E com isso aumenta, sim, a quantidade de roubo, sim. E aí a gente tem que fazer o exercício, a tarefa de casa aí no dia a dia, todo dia. É, isso aí. É. E você, Felipe, o que que você tem visto aí em linhas gerais, assim? O que que tem chamado a atenção? Eu acho que o roubo de cargas, a gente se apega muito naquele número divulgado, né? 14, 13 mil roubos ano, mas isso é muito pouco perto do que a gente vê, né? É bem maior esse número. E o que eu vejo é o seguinte, a gente vem tratando e analisando, a gente faz um trabalho de análise criminal, porque hoje é o que o Hernandes falou. Não adianta a gente ir lá e colocar isso aqui é uma área de risco, mas é uma área de risco para que tipo de produto, qual o horário, qual que é o modus operandi, o que que eu preciso ter para não ter aquele roubo de cargas, né? Qual ferramenta que eu preciso utilizar naquela operação. E o aumento da inteligência do crime, né? O aumento do crime ali, a gente identifica que as organizações criminosas elas estudam o processo legislativo, né? Por quê? Vou dar um exemplo aqui de casos recentes aí. Eles colocam um roubo numa cidade, o motorista achou em outra, a carga foi tombada em outra, para dificultar, porque eles sabem a dificuldade que existe de comunicação entre o setor público, né, que são as polícias. Então eles sabem a dificuldade que é você tirar um motorista que está aqui, sendo que o roubo foi lá. É, Quando você vai ver, a carga está em outra cidade. Então essa integração é muito difícil. E aí eu volto na responsabilidade do setor privado, que ele apoia o setor público nesse quesito, né? Muitas vezes o setor público ele tem dificuldades de fazer um contato com uma outra cidade, com um delegado de outra cidade. E então você consegue interligar as informações e apoiar.
Então, acho que essa integração também de público e privado ajuda muito nisso, porque o crime ele vem aumentando dessa forma, ele vem atuando nesse sentido. A gente sabe também que as próprias polícias investigativas não têm braço suficiente também para tratar os volumes, né? Às vezes tem coisas também efetivo baixo, prioritárias, né? o horário, às vezes o horário não tem como. Então, assim, o aumento desse número de roubo de cargas, ele não é pela falta de trabalho do setor público, né? Mas sim às vezes pela dificuldade e a liberdade que esses policiais têm, né? Muito difícil. Então a gente tem que colaborar, a gente tem que fazer esse meio de campo apoiando o máximo possível. Então essa parte da inteligência nesse processo é muito importante. Mas eu enxergo um aumento muito grande, um aumento na profissionalização desses crimes, né? O crime de roubo de carga ele vem se profissionalizando muito. Então a gente também tem que seguir esse fluxo e compartilhar informações um com o outro. Identifiquei o modus operandi, eu repasso para o Hernandes. Hernandes, seguinte, nessa área eles estão agindo dessa forma. Esse é o modus operandi. Região tal, ó, existe uma organização criminosa atuante. Tomem cuidado. Não custa nada a gente repassar essa informação. E apesar das diferenças, né, que existe de uma operação para outra, a gente já trocou figurinha, inclusive, em relação a isso, esses mapas são muito importantes, né? Porque, enfim, você tem a criminalidade voltada para carga, mas vamos pensar assim, para operacionalizar aquele evento, ele também vai fazer um furto de um veículo, né? Ele também vai assediar alguém, ou seja, então essas trocas normalmente são muito importantes e no mínimo elas vão nos deixar um pouco mais alerta ali, mais preparado, né? Para na hora de precisar atuar já tá ali pelo menos com isso aí, com a rede de contato, com tudo, vamos dizer assim, preparada para essa reação rápida, O né? crime ele está interligado, né? Então, quando você recebe, você que atua com. E era algo que não existia antes, né? Quando você recebe uma informação que existiu um roubo, um furto de caminhonetes ou então de vans fiorinos em certos locais, pode ter certeza que Estão ali preparando vai algo. ter alguma coisa. Então, esse nível de compartilhamento de informações não tem limite, porque o crime ele vai rodando, né? Então, para ele fazer um roubo de carga, ele vai precisar de um veículo para transporte. Para isso, ele furtou, roubou um caminhão, roubou um veículo de carga de menor porte. Então, a gente também se molda isso, né? Eu só quero saber o que é roubo de cargas. Mas às vezes, como a gente já conversou, às vezes um roubo de moto tem a ver com roubo de cargas, Sim, às vezes isso um aí. roubo de carro, às vezes não, quase sempre tem, né? Um roubo de carro vai ter a ver com sequestro, enfim, é interligado. Então a gente precisa compartilhar informações e, e mapear esse modus operandi, né? Mapear como que a inteligência criminal está fazendo. E aí a gente entra na contra-inteligência, né? Que também faz total parte aí da nossa ação, do nosso dia a dia. E assim, né? Emendando aqui o que o Felipe vem dizendo, o serviço de inteligência, ele é, é você olhar para todas as camadas, né? Por exemplo, quando você vai mapear uma área de risco, você precisa entender aquela área de risco, a cultura daquela área de risco, o comportamento das pessoas que ali estão, quais são os crimes que mais ali ocorrem ali dentro daquela região. Aí, voltando, eu sou apaixonado por OSINT, né, o Open Source Intelligence, investigação através de fontes abertas, né? É o momento. A investigação através de fontes. Tem muita ferramenta Tem nova muita também que ferramenta ampliou nova, aí vem a as IA para ajudar, possibilidades, né? demais. Então, assim, quando a gente fala numa investigação através de fontes abertas, é até mesmo você acompanhar ali os noticiários, né? Noticiários, redes sociais, por exemplo, você tem o seu polígono ali, aquela sua área, então você faz uma consulta através de fontes abertas para levantar quais são os grupos que tem ali nas redes sociais. Esses grupos de marketing, esses grupos daquela região, Uhum. né? Você se infiltra dentro daqueles grupos e você começa a observar o ambiente,
vem aqueles reportes dos usuários ali do grupo, por exemplo, comunicações assim. Pessoal, acabou de ter um roubo em tal lugar, era um veículo nas características tal, placa tal. Essas informações, ela tá ali, né? Fonte aberta. Você já vai capturando essas informações e vai montando a sua lista daquela região, essas placas que foram anunciadas, veículos que foram Sim. anunciados. Os perfis mais ou Eu não menos acredito em do. coincidência, mas lá É. na frente, quando você vai ver, estudar ali os seus boletins de ocorrência, os casos que você tem, Uhum. você chega em um veículo com a mesma característica do que está sendo reportado lá, né? Então, é inteligência contra inteligência. É um trabalho árduo, né? Mas é bem gratificante, é gostoso quando você consegue prover os resultados aí, você vê as coisas acontecer. E é um trabalho, como você Eu falou, é queria o deixar tempo um, todo, né? eu queria deixar um ponto aqui também com relação à pronta resposta, né? A pronta resposta de tudo isso daí, eu sou da opinião que eu até brinco com o pessoal, eu vejo muito questionamento de gestores de segurança, analistas de segurança, especialistas, outros, eu vejo muito defenderem o momento ali, a situação de uma escolta. Eu já sou um cara que eu sou contra a escolta, porque eu tenho um entendimento de quando eu coloco a escolta ali entre a escolta e o criminoso, numa possível troca de tiro, quem está no meio? A equipe de entrega, né? Então eu coloco eles em uma condição de risco maior. E lembrando, a preocupação sempre é a integridade física do motorista e equipe de entrega. Então, para mim, pronta resposta é o Estado, através do 90. E é isso. E falando um pouco de conexão, que o Felipe acabou de mencionar, quando você tem a sua rede de apoio, quando você está conectado com autoridades policiais, principalmente das regiões onde você está atuando ali fortemente, então você tem muito, hoje a gente tem muito que contribuir com eles. E assim, muitas vezes nos procuram antecipadamente, entendeu? Para Uhum. reportar algo que está acontecendo. Então é muito Baseado no que você importante, falou, de baseado, conhecer a região, de mapear, de de já ter os mapear, contatos certos ali, né? exato, exato. Então assim, essa troca ela favorece ambos os lados, né? Tanto o Estado quanto a nossa operação também aqui, que no caso a gente olha aí para os CNPJs da vida aí, né? Isso aí. Muito bom. Então me chamando a atenção aqui que eu preciso fazer um intervalinho aqui dos recados, ó, falar de Boa. novo. Então, vou inverter a ordem, hein, produção. Vou dar um recado aqui também que não falei no começo sobre a nossa imersão. Então, para quem acompanhou, nós fizemos agora a primeira turma de uma imersão do Fórum de GR que nós chamamos de Gerente de Risco AA. Quem não fez, perdeu, né? Mas vamos fazer uma nova turma agora em outubro. Então, muito em breve, nós vamos divulgar datas e etc. Mas para quem tiver interesse, depois já nos procure, porque é uma turma limitada. A ideia é justamente essa, é fazer um negócio bem diferenciado. Então aproveite, garanta a sua vaga. Pode nos procurar que a gente já deixa lá uma pré-reserva, tá? E vou falar de novo também dos pré-cargas, que são os eventos que a gente tem aí já tá logo ali, né? Já setembro Vou. já tá aí e inclusive tenho certeza vou poder contar aí com a presença dos amigos aqui lá para participar conosco. Então, já deixe na sua agenda. Será nos dias 16 e 17 de setembro. No dia 16, nós vamos trazer o terceiro fórum voltado para tratar os acidentes rodoviários, que é um tema também. Hoje são sinistros de trânsito, né? Sinistro O de termo trânsito. correto, mas um tema pouco falado também no nosso mercado e que às vezes traz perdas enormes, aí, muito maiores do que o roubo de carga. Então a gente continua muito forte nesse tema, tem tido uma grande procura. Estaremos lá no dia 16 e no dia 17, o nono fórum
voltado a tratar também sobre a prevenção ao roubo de carga. Então, um tema super importante e também garanta aí a sua vaga. Como eu comentei, a partir do dia 15 já está liberado para o público em geral. Quem participa do fórum teve a possibilidade de comprar até na pré-venda para garantir seu lugar, mas agora está liberado aí também para o público. Enfim, garanta a sua vaga para não ficar de fora. E no final aqui também, acabei esquecendo de falar, a gente vai fazer um sorteio de um ingresso duplo aí para os 2 dias para o pré-carga. Então, o que que eu vou... Qual vai ser a regra aqui, que é a mesma de sempre, mas é bom lembrar. No nosso episódio aqui, que vai estar lá com a capa do Felipe e do Hernandes, quem curtir, comentar e compartilhar para fazer chegar naquelas pessoas que vão fazer uso desse conteúdo para apoiar no seu dia a dia. Então, simples assim. Comentou, curtiu e compartilhou, está habilitado a participar desse concurso aí. Concurso, entre aspas, sorteio simples, Sorteio. que vai também ter o seu lugar garantido lá com a gente no pré-carga. Então, enfim, fica a dica aí. É uma boa opção. É um ingresso relativamente caro pelo modelo do evento, que ele é pequeno também e para poucas pessoas. Então, garanta aí a sua participação. Voltando aqui, meus queridos, a gente ainda continua no tema e daqui a pouco eu vou fazer umas perguntinhas para vocês aqui para a gente caminhar para o final, porque a gente poderia ficar conversando horas e horas, mas a gente sabe Varar aí a que noite aqui. tem a Tem que limitação. ter aquele áudio. Não acredito. Deixa um pouquinho para o próximo, né? Eu queria que vocês colocassem seus comentários ou pontos que vocês acharem importante para a gente fechar essa parte do tema, porque aí eu queria depois fazer uma provocação, a gente mudar um pouquinho aqui para uma parte de dicas e etc. que a gente costuma deixar no final para a galera que está nos assistindo. Então, posso pedir para você começar, Felipe? Pode. Que mais aí que você gostaria de deixar como um destaque, falando aí dessa inteligência na gestão de risco como um todo? O que você acha que é um ponto que o pessoal vale a pena estar atento? Eu acho que a inteligência, né? A gente coloca a inteligência na gestão de risco, né? A inteligência tá ali, né? Daquele cantinho, fazendo os dados criarem informação. A gestão de risco naquela loucura, né? Então a gente não tem como não voltar no tema integração de informações. Mas um ponto que me levanta aí, né? Até um pouco. Porque todos aqui somos da parte analógica, o híbrido, né? Do famoso híbrido. Eu acho que a gente tem que voltar, resgatar um pouco da comunicação que a gente tinha no híbrido, né? No híbrido, no analógico. Tudo isso que a gente falou, nada funciona. A inteligência nada funciona se você não tiver uma comunicação. Se você não tiver a gente falou muito de integração público e privado. Tudo é comunicação, tudo vai ser aquela confiança entre Mas si. também entre empresas, entre departamentos, Entre tudo tudo, isso, né? né? Tem que ter Uma comunicação eficaz, né? E tem que. A comunicação, hoje em dia, é tudo muito WhatsApp, mas você ligou? Não, não liguei. Liga, Tem até fala, meme, né? conversa, né? Não, você ligou? Não, eu mandei um e-mail. Não, mas então liga. Não, mas deixa eu mandar um WhatsApp primeiro. A pessoa não me Rapaz, tem respondeu, mas pavor você de ligou? ligar, Não. né? Então acho que hoje tem que ter isso, né? A gente tem que resgatar esse bate-papo, a conversa, conhecer as pessoas. Pô, liga, conversa, explica quem é você, né? Não tem como eu ligar para um cara lá da Bahia e pedir uma ajuda se ele nunca falou comigo. Então tem que ter essa ligação, né? Eu e o Hernandes aí a gente A gente já fala se conhece. interação, network, a interação Tem humana que aí ter, cara. E acabou, né? Tá, eu não tem acho que mais. na Né? nossa área a gente faz bem, né? Eu converso com um cara do Rio, com várias pessoas aqui de São Paulo, aí a informação que eu consigo lá, eu já divido com ele aqui, E e ele divide, é traz o algo para mim. network que a gente fala, o colaborativo, né? Exato, Isso é exato. legal, né? Não é esse só, eu quero só receber. No momento que eu tenho uma informação, eu divido e, obviamente,
essa reciprocidade acaba sendo criada, né? Aí quando a gente olha aí também um pouco pro poder público, né, autoridades aí, a gente encontra uns caras aí que é fora da curva, né? E que os caras, na gíria mesmo, que alguns colegas falam, polícia na veia mesmo, e os caras vêm pra cima, e quando a gente vai compartilhar com eles alguma dor, algum problema, alguma situação, os caras vêm e ajuda mesmo na melhor forma possível. Aí, quando a gente vai identificando essas pessoas, a gente vai compartilhando um para o outro, Sim, né? acaba criando uma rede Exato, ampliada, né? o Felipe mesmo já dividiu, já me trouxe pessoas que hoje são amigos, entendeu? E aí a sua rede de apoio vai crescendo. Sua rede de apoio vai crescendo, tá? Muito É bom. isso. Eu normalmente no final, e a gente infelizmente está caminhando para o final, né? A gente sempre faz uma virada um pouco aqui para usar também a experiência, que tem um pouquinho aqui na mesa, né, Sim. de cada um. A gente sempre costuma fazer uma provocação, a gente costuma brincar que é a dica de ouro, mas pode ser a dica ou as dicas, como vocês preferirem. No seguinte sentido, tem muita gente que está nos assistindo e está iniciando essa trajetória na área de inteligência, de risco, de segurança e etc. Então, a gente costuma brincar assim: se você pudesse voltar e dar um recado para você um tempo atrás, o que que você falaria ou qual ponto que você destacaria para essa pessoa ter, não digo menos trabalho, não é isso, mas talvez ela encurtar caminhos, ela focar em pontos Pulasse umas importantes, casinhas a mais ali, né? tropeçar, assim, vai tropeçar, vai, mas pelo menos saber desviar de algumas pedras no caminho. O que que vocês poderiam deixar para essa turma que nos assiste, assim, como essa dica ou algumas dicas aí que vocês acham importantes? Posso começar? Pode começar com você. Faça a honra. Bom, eu olhando o Felipe há 20 anos atrás, o que que eu aconselharia analisando o mundo de hoje, né? Eu seria muito mais analítico, muito menos impulsivo, né? Hoje a gente tem muitas informações, muitos dados, muito. Eu me formei em ciência de dados por isso, né? Muitas informações, o que que eu posso tirar de vantajoso disso? Então, acho que hoje, no mundo atual, a pessoa ser analítica, ela ser mais centrada ali no focado, né, tirar aquilo que é ruim e só focar no que é bom isso em tudo, né? Na parte de empresarial, vida, mas focado no empresarial, a gente recebe muitas informações, às vezes a gente tem que filtrar e só enxergar ali o que vai nos gerar ali algum benefício, né? Porque é muita informação, então a gente ser mais analítico, eu acho que já nos dá umas duas casinhas para frente. A gente consegue filtrar e trazer só o que é bom. Legal. E só aproveitando o que você está dizendo, uma coisa que eu gosto de destacar é a minha dica também, eu já repeti ela algumas vezes. Aproveitem a oportunidade que tem hoje, inclusive de ouvir esses profissionais, de ouvir dicas, de ouvir conteúdo, porque quando eu volto também umas décadas aí atrás, né? Quando a gente começou, não tinha esse acesso, né? Então, óbvio, Realmente. eu concordo com o que você falou, você tem que saber também filtrar, não é qualquer profissional ou qualquer coisa que vai caber, às vezes por seu momento de vida e etc. Mas eu acho que fazer uso desse tanto de informação, de documento, de modelos, de podcasts, de palestras que a gente hoje tem acesso, eu acho que isso também cria um grande diferencial. O autoconhecimento está muito Concorda? envolvido com isso, né? Concorda, Hernandes? E o que que você, E que que você daria aí de dica? Volta hum, só um pouco só um atrás, hein? pouquinho, não muito. Não Pô, muito. o cara me chamou de, né? Não, Antigão. brincadeira, brincadeira. Antigão. Aqui só tem Na antigão, pô. época a gente tinha cabelo, É, né? Vamos voltar na é, época que a gente tinha é. cabelo. Cara, hoje assim, eu 27 anos já na área, né? Então, tô com 50 anos. Antes a gente não tinha
as informações existiam, mas elas não eram acessíveis, né? Ela não tinha. Hoje o acesso que a gente tem, cara, é muita informação para você estudar, aprender. Então, a minha dica é: leiam bastante, é, consome os produtos que está disponível na internet, dentro do segmento nosso. Tem aí a dica aqui do canal também, com matéria, os material bem importante. A dica minha também fica aqui. A parte de tecnologia, a gente tá vindo aí para o momento uma onda crescente de golpes, crimes digitais, roubo de carga. Todo ele é construído antes de acontecer o roubo, é uma placa fria que utiliza, é um veículo clonado, são pessoas com documentações falsas. Então você tem que estudar, aprender toda essa análise, analisar toda essa informação. Então, tá aí o OSINT, hoje fala muito do OSINT, que é o Open Source Intelligence. Pesquise, busquem como fazer uma análise forense através de fontes abertas. Hoje, fonte aberta é uma rede social, é um noticiário, é uma pesquisa que você faz ali no Google, tudo isso é fonte aberta. O que isso pode te ajudar para você produzir o seu relatório? O que isso pode te ajudar para você identificar uma área de risco, mapear uma área de risco, o que aquilo pode te trazer de vantagem para você tentar estar passos à frente do crime organizado, né, para você conseguir mitigar e tentar prever o que pode acontecer, olhando ali para o risco, a integridade física das pessoas, olhando também para o produto, para a perda de produto, mitigar a perda do produto. E é isso. Então, assim, a busca do conhecimento ela tem que ser constante. O estudo O estudo é o ele que é o pessoal constante. brinca do long life learning, né? Hoje em Isso. dia é Nunca isso, é acaba, o nunca tempo acaba. todo É o tempo aprendendo, não todo tem mais essa aprendendo. de, ó, agora eu tenho nível superior. Atingiu o nível máximo, então não vejo mais necessidade. A necessidade ela é a todo momento, né? Não gosto de falar da idade, mas eu estou aqui com 50 anos, todo dia aprendendo. Aprendo muito com a galera nova que está chegando, aprendo muito se aproveitando desses podcasts, conteúdo no YouTube, livros, né? Palestras, vai ter um encontro aí da pré-carga em breve também, então aproveitem a vasta informação que tem aí disponível e é de graça, a É maioria isso aí, delas, dá para fazer né? um bom filtro, né? Então hoje dá para fazer um bom filtro, dá para você construir o seu caráter e o seu perfil profissional e você começa a também adquirir o seu know-how de experiência para você ter a sua assertividade. O que a gente discutiu aqui, eu posso não estar certo com tudo do que eu falei, o Felipe também pode não estar, mas quando a gente junta e faz esse network, a gente consegue produzir um resultado, porque eu pego um pouco da experiência dele, eu pego um pouco da experiência do Léo, eu tenho a minha experiência e daí eu consigo tirar um melhor proveito. É um É isso aí. network Com que tem que ser certeza, constante. todos nós saímos melhor do que entramos aqui Com hoje, não é certeza. isso? E é isso. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Eu acho que é um tempo curto para a gente falar, lógico, em detalhes, mas eu acho que fica o recado, fica uma provocação aí depois para a gente ampliar esse papo. E também agradecer a quem nos assistiu até aqui. Não deixe de participar do nosso sorteio lá para concorrer ao ingresso do pré-carga. Participe, comente, curta, compartilhe, deixe sua sugestão para a gente de próximos temas. Isso a gente sempre dá atenção. Então, nossa comunidade aí também é muito participativa e a gente agradece por isso. E fica aí o meu muito obrigado e até o próximo Papo com o Especialista. Obrigado, Valeu. gente. Obrigado, Obrigado. pessoal.